Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Preciso Saber, o podcast da Academia Judaica. Esse foi um espaço criado para apresentar um pouco os nossos questionamentos do dia a dia. Cada episódio vamos conversar com pessoas que pensam e, mais do que isso, fazem perguntas importantes para o judaísmo contemporâneo. Porque, mais do que responder essas perguntas, se sabe que o judaísmo é uma religião das perguntas, de se questionar. Com isso, nós pensamos neste podcast da Academia Judaica, porque a partir dessas reflexões, a partir destes desafios do judaísmo contemporâneo, que a academia foi criada. Então esse podcast é mais um produto, mais uma vertente da Academia Judaica para levar conteúdo e questionamento e reflexão para você que está aí nos acompanhando. Eu sou Karina Calandrin, sou professora universitária, acadêmica, doutora em Relações Internacionais e também professora da Academia Judaica. Nesse primeiro episódio do podcast, vamos falar sobre o que é preciso saber para viver um judaísmo relevante hoje. Como tradição e contemporaneidade podem andar juntas. E é claro, sem perder a tradição, o que nos move enquanto povo judeu e os desafios dos dias atuais, as mudanças. E para nos ajudar nessa conversa, nos apresentar novas reflexões, o primeiro convidado não é ninguém mais, ninguém menos que o rabino Ruben Sterchen, que é rabino da Congregação Israelita Paulista. É educador, pensador, acadêmico também e reitor da Academia Judaica. Ele é uma das vozes mais instigantes hoje do judaísmo brasileiro e que vem nos apresentando reflexões muito interessantes, sempre, é claro, com coragem e compaixão. Vamos nessa conversa? Rabino Ruben, muito além dos seus títulos, né, do seu currículo, que é muito extenso, eu queria que você começasse dizendo quem é você no mundo hoje. Como você reflete sobre esses temas que eu apresentei, né? A questão da tradição, com a contemporaneidade, como você se coloca no mundo enquanto indivíduo? Eu acredito que o judaísmo, uma das virtudes principais que o judaísmo tem, é justamente ser uma ancestralidade contemporânea. Aliás, esse vai ser talvez o título do meu livro. E estou muito feliz de estar neste nosso podcast, conduzido por você. E acho a sua pergunta muito instigadora também. Se tivesse que dizer como transito pelo mundo, como sou no mundo, eu não sei, mas pelo menos posso contar como tento. Tento me focar principalmente em 4 pontos, que poderiam ser mais modos. Um deles é o sentido. Buscar sentido em tudo que fazemos. Tentar evitar viver simplesmente na inércia, no costume, fazer porque sempre faço. Existe um versículo que para mim é o motto no judaísmo, que diz Bechol derajecha da'ehu, que significa em todos os teus caminhos conheça-o, ou conheça Deus. A ideia de que existe por trás de tudo algo de divino. Um sentido, um valor, e tentar buscá-lo. A segunda questão, na minha opinião, já vem justamente conectada com a primeira, é o sagrado. O sagrado na tradição judaica não é algo afastado do mundo, é justamente o mundo visto com outros óculos, com outras lentes. Então, acreditar que em tudo existe um sentido e que existe algo de divino, em todas as pessoas, em todas as relações, em todos os trabalhos, em todas as conversas, tentar se perguntar por que é que estou aqui nesse momento, por que é que estou neste podcast, por que é que estou escutando, se você está nos escutando, por que é que aprendi essas coisas e que conheci essas pessoas e que tive essas lutas, essas conquistas e esses fracassos. Será para algo? Será que eu devo trazer algo a alguém?
Então, essa é a busca de sentido, se perguntar sempre por quê e para quê. O segundo ponto era a ideia de que existe algo de divino atrás de tudo. O terceiro conceito é o conceito da intensidade. Isto já é mais o como. Não fazer meia boca, não fazer mais ou menos, não fazer para terminar e poder fazer outra coisa depois. Tentar, cada uma das coisas que fazemos, fazê-la com tudo. Bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol meodecha. Com todo o coração, com toda a alma e com toda a extensão do nosso ser. Fazer mesmo, rir com tudo, chorar com tudo, amar com tudo, estudar com tudo, escutar com tudo, andar com tudo, trazer o tudo o tempo todo. Esses são os três pontos principais. O quarto, na verdade, tem a ver com o próprio modo. Quando eu queria dizer que fazê-lo tudo me refiro a não somente com intensidade, mas também com foco. Um dos males que eu vejo na nossa contemporaneidade é, às vezes, a falta de vontade, de garra, de gana, mas, às vezes, é a distração. Com esse assunto de que nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo, falamos várias conversas por WhatsApp, assistimos vários filmes ao mesmo tempo, lemos livros ao mesmo tempo, falamos com muitas pessoas ao mesmo tempo, não estamos, como dizem os mindfulness, nós temos uma presença completa em tudo. Então, e quando já terminamos de fazer as coisas, o que queremos é nos distrair, desconecte, usamos as férias para não fazer nada, né? E o que eu acho muito melhor é exatamente o contrário. Não se desconectar, se conectar. Mas se conectar com o essencial, com a pessoa que somos, com a pessoa que temos na frente, com o que está sendo dito. Então, foco, não distração, presença plena. Daí vem a intensidade, daí vem a busca pelo sagrado e o divino, e daí vem o que eu falei antes, a busca pelo sentido. Perfeito. O povo judeu, ele é sempre conhecido como o povo do livro. Né? Por que diversas formas de interpretar isso? Né? Porque é um povo que estuda muito, que tem a educação como um dos valores mais importantes, e também porque temos um apego muito forte à tradição e à tradição escrita, né? Seja na Torá, no Tanar, né? Em todas as obras escritas do nosso povo. Mas como fazer esse equilíbrio? E é muito importante o que você disse sobre o estar presente, sobre mais do que fazer, o significado do fazer, né? Como você colocou na primeira resposta. Como colocar, como conseguir unir essas duas coisas, né? Cumprir, por exemplo, as mitzvot, né? Então cumprir o que está escrito e ao mesmo tempo não cumprir por cumprir. Cumprir porque é um valor judaico, porque estamos presentes naquilo, né? Eu acho que o que aparece muito hoje em dia na sociedade é o judeu de verdade, entre aspas, é aquele que cumpre as mitzvot, é aquele que faz tudo ao pé da letra, né? Cumpre certinho o que está escrito. Mas faz por fazer, não reflete sobre o que significa de fato cumprir. Então, como você falou muito bem sobre isso, né? Que é mais importante do que fazer vamos fazer para fazer o próximo, é se conectar com aquilo que está fazendo. Então, enquanto judeus, como unir os dois? O judaísmo em si mesmo já explica isso, viu? Porque a ideia das mitzvot não é simplesmente cumpri-las. Elas têm um significado, têm um sentido. A maioria dessas mitzvot são, inclusive, símbolos que escondem, ocultam ou arroupam coisas muito maiores. Acender uma vela em si mesma, o ato mesmo não vai mudar nada. Ou construir a sukkah, ou fazer o kiddush, ou colocar os tefilim. Cada uma dessas tais de mitzvot, cada um desses rituais, são representações de coisas muito maiores. Por exemplo, a colocação dos tefilim representa a busca pela coerência entre o que fazemos, o que sentimos e o que pensamos. Se nós simplesmente colocamos os tefilim como se fosse um fetiche, como se o mero fato de ter uma corda de couro no braço vai fazer uma mudança no mundo. Claro, ninguém pode saber se não vai fazer uma mudança no mundo, mas em nenhum lugar diz que
é o mero ato que já vai mudá-lo tudo. E algumas vezes a redução do judaísmo a seu aspecto ritual externo acaba empobrecendo-o. Mas o judaísmo em si mesmo não é assim. Maimônides é um dos grandes rabinos que foram, talvez dos poucos, aceitos por todo mundo como a grande autoridade em tudo. Ele era rabino, ele era filósofo, ele era médico e ele era codificador da lei, das mitzvot. Ele escreveu os primeiros 14 volumes de toda a lei prática judaica. E ele mesmo explica no seu livro de filosofia, Moreh Nevuchim, que as pessoas que apenas cumprem esses rituais que ele mesmo mandou cumprir, são as pessoas que ele define como os que estão ao redor do palácio, mas nunca entram nele. E não entram por quê? Porque eles não sabem onde está a porta. E por que não sabem onde está a porta? Porque não têm a pergunta essencial. Eles só se perguntam os comos. Quantas horas tenho que esperar dos laticínios para a carne? E quantos minutos tem que esperar para que a matzá seja kshera e não? E qual é o carimbo? Todos os quais, os que e os comos, sim, são as perguntas marginais que nunca te abrem a porta. Segundo, a maior autoridade judaica de Halachá. Então, a própria Halachá não é um fim em si mesmo. Não é. Então, a resposta à pergunta é como combinar as duas coisas? Prestando atenção ao que o próprio judaísmo diz. O judaísmo diz, as mitzvot, especialmente seu aspecto externo e ritual, são meros meios. Não são substituíveis. Se fossem, não seríamos judeus. Mas não são o essencial. O essencial é por quê. Para quê? O que significa isso? E o que significa muitas vezes tem a ver com a transformação da pessoa, tem a ver com a transformação do mundo e assim por diante. Indo em linha com isso, né, com essa transformação do mundo, e a gente sabe, algo muito interessante, assim, obviamente não tenho o seu conhecimento sobre o judaísmo, mas é importante isso, a academia entra, porque os cursos da academia eu já acompanhei alguns, né, dos muitos que existem, e meu conhecimento sobre o judaísmo vai aumentando conforme vou acompanhando os cursos. E por exemplo, você tem um curso sobre Maimônides na academia. Certo. Então é importante citar também, né? E essa ressignificação, né? E como o judaísmo, né? Aqui na CIP, eu sei que você é um rabino reformista também. A gente sempre fala, né? Como o judaísmo ele é uma religião reformista. Ele passa, né, por reinterpretações, ele passa por mudanças ao longo do tempo. Pois né? Algumas vezes, alguns dos colegas gostamos de dizer que o mais tradicional no judaísmo é a reforma. Sim. O judaísmo é tradicionalmente um reformador constante de si próprio. Exato. E é isso o que mantém a tradição. Dizer, isto é algo muito interessante, na hora na qual um rabino disse a mudança é proibida, fez uma mudança. Sim. Porque nunca o judaísmo tinha dito isso. Esse foi o tal do Hatam Sofer, né? Moshe Schreiber, um rabino que criou a ultra-ortodoxia, mas a criou, não existia antes. Sim. Os rabinos do Talmud foram todos grandes modificadores, assim criaram o Seder de Pesach, por exemplo, criaram festas que não existiam na Torá, né? Como Tu Bishvat, por exemplo, como Purim, como Hanukkah, e assim por diante. Purim está mencionada na própria Megillat Esther, mas a codificação e como se faz veio tudo depois. Então, é isso mesmo. O próprio judaísmo é uma tradição de transformação. Sim, exatamente. E vem com a minha próxima pergunta, que é a visão de como, né, o judaísmo ele pode estar presente hoje em dia em palavras como, né, que são óbvias para o judaísmo, mas pela mudança da sociedade elas vão se ressignificando, que são palavras como pertencimento, como identidade, como espiritualidade, que cada vez mais têm sido, né, ressignificadas, e como o judaísmo pode ajudar, né, a se repensar esses conceitos, né, hoje em dia.
Bom, o pertencimento, Karina, você está está acertando algumas palavras muito chave, né? Pertencer é talvez um dos grandes desafios. Nós observamos que ao mesmo tempo nos encontramos muito mais conectados graças às redes sociais e graças aos meios de transporte e demais do que talvez 300, 500 anos atrás. Porém, também estamos muito mais sozinhos. Né? Uma pessoa que tem 3.000 amigos no Facebook ou seguidores no Instagram, não necessariamente os conhece, ou tem alguma interação com eles verdadeira. Todo mundo vê as boas fotos e os bons momentos, e todas as demais partes do ser não estão aí. Então, é por isso que nós, por um lado, estamos mais conectados e, por outro lado, estamos mais sozinhos. O judaísmo, nesse sentido, é bem interessante porque trabalha o indivíduo e o coletivo constantemente. Nós vemos isso especialmente no plural e o singular que se misturam na Torá. Você sabe, Karina, que existem muitos parágrafos na Torá que o texto fala em plural e em singular ao mesmo tempo. Mistura o plural com o singular ao mesmo tempo. E parece que fosse um erro de edição. Até pode ser que tenha sido. Mas o resultado final é algo que considera constantemente o individual e o coletivo. A reza é assim também. Tem momentos de todos juntos e tem momentos individuais. O verbo que se usa na reza também. A maior parte é nós. Né? Nós dizemos Baruch atah Adonai Eloheinu. Eloheinu, nosso Deus. Modim anachnu lach. Nós agradecemos. Mas existem momentos de silêncio para que cada um elabore sua própria reza. E assim é como o judaísmo reconhece que o povo é um grupo, que não é suficiente que cada um busque seu self-fulfillment, sua realização pessoal. O importante é aonde vai o tudo. E, por outro lado, esse tudo não pode negligenciar a individualidade. E aí aparecem textos como, por exemplo, o momento no qual Moisés se despede do povo e diz que a grandeza da liderança de Moisés estava em que ele conhecia a individualidade de cada um. E foi se despedir, depois de fazer um discurso para todos ao mesmo tempo, foi se despedir na tenda de cada um, do modo específico de cada um. Não sabemos se aconteceu isso, mas é muito interessante e muito valioso, do ponto de vista dos valores, que a leitura judaica dessa narrativa bíblica faz questão de enfatizar os dois aspectos, o coletivo e o individual. Então, essas duas coisas acontecem aí. Você pergunta também por espiritualidade. Eu acho que esse é um conceito muito, muito importante, em geral e no judaísmo em particular. As pessoas às vezes dizem, a espiritualidade judaica nos manda construir a sukkah. E aí você diz, ok, então vamos me falar algo sobre a personalidade, vamos me fazer meditar, vamos me levar a compreender o mundo. Não. A terceira frase depois disso é, então, a sukkah tem que ter esse tamanho, esse tecido, essa folha. E a espiritualidade onde ficou. Sim. Então, a palavra espiritualidade, às vezes, é mal gastada. Ou vamos falar da espiritualidade alimentar judaica. Você pensa que é espiritualidade. Aí vem os minutos e como é feita a shechitá e a lavagem do sangue. E a espiritualidade onde ficou. Mas existe uma espiritualidade. Só que não é no aspecto ritual externo. É no que isso representa. O que a sukkah representa, o que a kashrut representa e demais. São sempre representações. A espiritualidade é uma dimensão que vai bem além do básico, mas que está dentro do cotidiano. Um dos autores que eu mais gosto, como um bom rabino liberal, é o Avraham Yoshua Heschel. E ele costumava dizer que a reza, por exemplo, não é se afastar do mundo, é contemplar o mundo, estar dentro do mundo, mas com lentes diferentes. Se sentir olhado constantemente pelo divino e encontrando o divino. Imagina que eu vou discutir com uma pessoa no mercado e eu penso que duas coisas, que essa pessoa tem algo de Deus e que o divino está avaliando o que está acontecendo. Com certeza a discussão seria diferente. Muito. Porque se eu penso que Deus está
trancado na sinagoga e que aqui tudo vale, que aqui não importa nada. Né? Então, na minha opinião, uma das pérolas do judaísmo é essa visão de que tudo tem algo de divino, todos têm algo de divino e sempre somos vistos pelo divino. Porque então vamos trazer nosso melhor standard. Indo para a finalização desse primeiro episódio, algo que eu quero te perguntar, pensando assim, que podemos ter ouvintes aflitos, né, em assim, um pouco perdidos na condução do seu próprio judaísmo, né, como se colocar, porque toda a nossa conversa hoje foi essa divisão, né, que não é uma divisão entre tradição e contemporaneidade. Uhum. E aí podemos ter ouvintes que ainda estão um pouco, né, perdidos em como seguir enquanto judeus dentro desse mundo, né, e aí entraria até a questão da própria assimilação, né, como nos colocamos em um mundo, né, por exemplo, no Brasil, que é um país que não é de maioria judaica, então como nós nos colocamos nesse espaço, e eu queria que você tentasse resumir qual é, de tudo que a gente conversou, o que os nossos ouvintes precisam saber desse tema, né? Pensando no nome do nosso podcast, Preciso Saber, o que eles precisam saber, né, que pode ajudá-los a refletir, né? Não digo dar uma resposta, mas a refletir na sua conduta cotidiana. Pense que o judaísmo é a tradição cultural, religiosa, filosófica, mística, que sempre acredita que tem além do básico, além do que se vê. Eu, se tivesse que resumir, a contribuição principal judaica é essa. Não é what you see is what you get, e não é o que parece. É uma terceira frase. Nenhuma dessas duas contemporâneas. Tudo tem um além. Busque o além do básico, do mínimo, do que se vê aí. Porque tem mais. Essa, na minha opinião, é também uma das virtudes da Academia Judaica. A Academia Judaica nasce para isso. Para trazer as pessoas a viver uma vida além do cotidiano, além do básico. E para isso acreditamos que precisa se instruir na sabedoria. E pensá-la, e refleti-la. O judaísmo não se reduz a uma sinagoga, nem a uma reza, nem a um livro. É uma atitude. Mas não uma atitude de quando acender as velas, de novo. É uma atitude que ajuda a viver de um modo mais significativo tudo. O momento de comer, um filme, umas férias, uma conversa. Então, o que precisa saber? Precisa saber que existe um modo mais significativo para tudo. Agora, se o que precisa saber é uma recomendação, eu posso trazer recomendações. Sim. Gostaria muito de recomendações, pode ser livro, pode ser filme, e pode ser também curso da Academia Judaica, seus ou outros. Tá, ok. Então, livro eu recomendaria principalmente o livro de dos meus últimos mentores, que é Art Green, e o livro se chama Radical Judaism, Judaísmo Radical. E ele lá traz um conceito muito diferente de Deus. Né? Deus não é alguém. Não somente não é o velhinho de barba branca e também não necessariamente uma mulher preta. É uma atitude a respeito de tudo. Querer escolher ver o especial, o sagrado, o divino em tudo. E ele explica isso de um modo muito, muito interessante. O Radical Judaism é um. E algum livro de Heschel, por exemplo, Man's Quest for God. Né? Ou seja, a busca do ser humano por Deus, ou outro livro que ele escreveu que é o contrário, Deus em busca do homem. Nos dois casos, se trata dessas coisas que falei. Não se afastar do mundo em nome da religião. Pelo contrário, trazer a religiosidade para tornar a vida mais significativa. Se sentir visto por Deus e viver nos estándares divinos em tudo que fazemos. Filme, eu particularmente
gostei bastante de dois, que não são necessariamente judaicos, mas na minha opinião a leitura é judaica. Um é Zelig. Zelig por quê? Pelo que falamos antes do pertencimento. Zelig é um personagem que se torna idêntico a todos os personagens com os quais se encontra. E aos poucos ele está com um negro se ele é negro. Não somente é psiquiatra quando fala com seu próprio psiquiatra, ou é advogado quando fala com seu advogado. Sim. Ele se torna japonês, e se torna chinês, e se torna e assim por diante. Só que se você assiste ao filme uma segunda vez e pensa bem, você vê que é sempre ele. É a versão preta dele, e a versão psiquiatra dele, e a versão advogado dele. Ele não é um outro advogado, ele é Zelig advogado. Com as limitações, porque ele não é advogado. Então, ao mesmo tempo, trabalha aí a genialidade de Woody Allen, a ideia de que nós somos singulares e, ao mesmo tempo, grupos, coletivos, ao mesmo tempo. E quanto mais nós pudermos nos manter nós mesmos e, ao mesmo tempo, sermos permeados pelos outros, estaremos fazendo algo extremamente judaico. Por isso, gostei da sacada do Zelig, que o filme em si mesmo pode gostar mais ou menos. Então, essas seriam as recomendações. Quanto a cursos da Academia Judaica, é impossível escolher. São mais de 70, né, divididos em 3 eixos principais: Israel, a cultura, a civilização, ou seja, os judeus e o judaísmo, a filosofia, as grandes fontes e demais. A linha que eu principalmente ensino é a tal dos 5 pilares, que tem a particularidade de tentar resumir em 5 o mais importante de algo. Então temos os 5 pilares de Maimônides, que é o principal que Maimônides falou, ensinou, e você pode e deveria aprender em 5 encontros, mesmo não sendo um especialista. Que é o princípio, os 5 pontos principais de Pirkei Avot. Quais são os 5 valores e ideias principais do judaísmo? E assim por diante. 5. Quais são os 5 assuntos principais da Teshuvah? Então, temos um curso maravilhoso sobre as 5 mulheres principais da literatura rabínica, da Rabina Kelita, que é fantástico. Então, os 5 são um eixo que eu recomendo muito. Tem cursos muito, muito originais. Tem um curso, por exemplo, sobre o teatro na época da Shoah. Quem podia imaginar que os judeus no campo de concentração desenvolveram peças de teatro? Sim. Bom, tem uma doutoranda brasileira que pesquisou só isso. Só isso. E são inúmeros os casos disso. Filósofas mulheres judias. Ninguém conheceu. Eu estudei filosofia, tenho doutorado em filosofia judaica. Não encontrei uma mulher fora de Hannah Arendt. Ela tem um curso inteiro só sobre filósofas. Várias coisas que vale a pena observar por aí. Muito obrigada, Rabino Ruben. Foi assim uma honra que o primeiro episódio do nosso podcast tenha sido com você. E para você que acompanhou até aqui, obrigado por estar conosco neste episódio do podcast Preciso Saber, da Academia Judaica. Eu sou Karina Calandrin e nós nos encontramos no próximo episódio. Até lá!